Paz de Yahshua, meus irmãos. Meus irmãos, eu quero mostrar para vocês que são a igreja de Yahshua que está sobre o Brasil, meus irmãos. Assim como aconteceu com Abraão, meus irmãos, Isaac e Rebeca, meus irmãos, vai acontecer com a igreja de Yahshua, meus irmãos, que está sobre o Brasil, meus irmãos. Eu quero mostrar para vocês aqui o que diz em Gênesis 24. A igreja de Yahshua vai se encontrar com Yahshua, meus irmãos, no deserto, meus irmãos. Assim como aconteceu com Isaac, meus irmãos. Pois Deus representava Abraão e Isaac representa Yahshua, meus irmãos. Simboliza a igreja de Yahshua, a Rebeca, meus irmãos. E nós vamos se encontrar no deserto, meus irmãos. Por isso que Apocalipse 12, meus irmãos, representa com Êxodos, Gênesis 12, meus irmãos. Eu quero mostrar para vocês e ler aqui o que das coisas que vão acontecer, meus irmãos, que o Pai me revelou em espírito, meus irmãos, e eu estou revelando para a igreja de Yahshua, meus irmãos, das coisas que vão acontecer em breve, meus irmãos. Quero ler aqui o que diz do empregado, quando foi buscar Rebeca, meus irmãos. Então ele disse o seguinte: eu sou o empregado de Abraão. Deus abençoou muito o meu patrão, e ele ficou rico. E lhe deu rebanhos de ovelhas e cabras, gado, prata, ouro, escravos, camelos e jumentos. Sara, a sua mulher, mesmo depois de velha, deu um filho ao meu patrão, e o filho herdará tudo o que o pai tem, meus irmãos. Yahshua herdou tudo o que o pai tem, meus irmãos. E a Rebeca, meus irmãos, representa a igreja de Yahshua, meus irmãos. E junto com Abraão vai herdar as terras, junto com Yahshua vai herdar as terras de Abraão, de Isaac e Jacó, que foram prometidas, meus irmãos, aos descendentes, meus irmãos. E o meu patrão me fez jurar que eu faria o que ele ordenasse. E me disse: não deixe que o meu filho case com nenhuma mulher deste país de Canaã, onde estou morando. Vá até o lugar onde mora a família do meu pai, e no meio dos meus parentes escolha uma mulher para ele. Então eu lhe perguntei: e o que é que eu faço se a moça não quiser vir? Se não quiser vir comigo, ele me respondeu: eu tenho obedecido fielmente a Yahweh, e ele enviará o seu anjo para estar com você, e tudo dará certo no meio da minha gente, na minha família, do meu pai. Você escolherá uma mulher para o meu filho, meus irmãos. Os anjos, meus irmãos, o empregado de Abraão representa os anjos, meus irmãos, que vão fazer a colheita do paial e de Yahshua, meus irmãos, e vamos nos levar até onde é que está o paial e Yahshua, meus irmãos, no deserto, meus irmãos. Então Rebeca e suas empregadas se prepararam, montaram os camelos e seguiram o empregado de Abraão. E assim eles foram embora. E Isaac tinha vindo ao deserto, onde ficava o poço daquele que me vê, meus irmãos, pois morava no sul de Canaã. Ele havia saído à tardinha para dar um passeio pelo campo, quando viu que vinham vindo camelos. Rebeca também olhou, e quando viu Isaac, desceu do camelo e perguntou ao empregado: quem é aquele homem que vem andando pelo campo na nossa direção? Assim vai acontecer com a igreja de Yahshua, meus irmãos, que está sobre o Brasil. E o meu patrão respondeu a ele. Aí ele e o meu patrão respondeu ele. E o meu patrão respondeu ele. Aí ele pegou o véu e cobriu o rosto. Aí ela pegou o véu e cobriu o rosto. O empregado contou a Isaac tudo o que havia feito. Então Isaac levou Rebeca para a barraca onde Sara, a sua mulher, havia morado, e ela se tornou a sua mulher. Isaac amou Rebeca, e assim foi consolada depois da morte de sua mãe, meus irmãos. Meus irmãos, Rebeca é a igreja virgem, meus irmãos, que não se contaminou com as igrejas evangélicas de hoje em dia, nem com a católica, meus irmãos. Por isso a Rebeca representa a igreja virgem, meus irmãos, que é a mulher de Apocalipse 12, meus irmãos.
Essa é a revelação que eu trouxe para vocês, meus irmãos. Que fica sobre a igreja de Yaush, que fica sobre o Brasil, meus irmãos. Fique na graça e na paz do Paiel, meus irmãos. Breve estaremos sobre o Monte Sião, louvando e festejando com o Paiel, meus irmãos, e com o Yaush, meus irmãos.